Daniel, é você? Eu te olhei e não te vi. Meus irmãos, mais uma vez, nós estamos tendo o privilégio de ter conosco esse servo de Deus, esse homem de Deus, pastor Tiago. Não é a primeira vez que ele está aqui em Parque São Basílio, ele é pastor da primeira Igreja Batista de Vargem Grande, em Teresópolis, né? Nós estamos fazendo um intercâmbio com Teresópolis, eu estou pensando seriamente em perguntar se eles não querem tomar a gente como filial, entendeu? Não, ao contrário, não. Meus irmãos, olha, é difícil ouvir o pastor Tiago e deixar de perguntar de onde esse cara apareceu. É muito difícil. É uma palavra de Deus marcante, poderosa, com uma lógica enorme, bíblica, profundamente bíblica, que tem mexido conosco, tem mexido com o seu povo lá em Teresópolis, porque Deus tem feito isso através do Espírito Santo, e é com muita felicidade, com muita alegria, com muito prazer, a gente vai ter o privilégio de, mais uma vez, ouvir esse porta-voz, esse pregoeiro, não é, da mensagem do Evangelho, nesse encerramento de Congresso dos Homens. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo. Desculpa qualquer coisa. É muito bom ter você. Oi, gente. Boa noite. A graça e a paz de Jesus. Amém? Olha, eu já sou apaixonado pelo pastor Valdemir. A gente tem uma reciprocidade de amor, e eu preciso confessar uma coisa: eu não conheci o Álamo. Eu perdi parte da minha vida. Já percebi isso? Perdi. É apaixonante o Álamo. Se o pastor falasse assim, fica sentado, o Álamo vai cantar, eu ficaria na boa ali. Mas palavra de Deus sendo cantada, entoada, parabéns. E, por favor, precisamos desse cenário de volta às igrejas, porque hoje, às vezes, a gente tem muito barulho, né, e pouca qualidade. Então, eu agradeço muito, muito pelo privilégio de estar aqui nessa noite e revivenciar, junto com a igreja, esse capítulo da igreja que é tão importante, não só para a igreja de Parque São Basílio, para a igreja de Jesus. Deus continue abençoando vocês, muito, muito. Abra sua Bíblia, por favor, obrigado, em Gênesis capítulo 4, cancelamento, cancelados. Cadê Sávio? Sávio, que música, eu lembro, né, do ano passado, né? Muito boa, isso aí. Cancelado, ou cancelamento. E eu quero conversar com você, hoje de manhã a gente falou sobre um cancelamento que não levou à morte. E agora à noite eu quero falar de um que levou à morte. Dois cenários distintos, realidades que, de fato, falam muito de quem nós somos. Quando você está abrindo aí a sua Bíblia, o que eu acho apaixonante, acredito que é empolgante na palavra do Senhor, é que, apesar de um distanciamento cronológico, ou seja, Abraão, 4.000 anos de distância de todos nós, Adão, 6.000 anos, ou seja, o distanciamento cronológico, há uma proximidade existencial. Eu me leio em Adão, eu me leio em Abraão, eu me leio em Davi, e aquilo que eles vivenciaram, nós também vivenciamos. Por isso que a Bíblia é tão atual. Por isso que as histórias bíblicas são atuais, porque a gente se lê na prática de Davi, tanto nos acertos quanto nos erros dele. E às vezes quando a gente olha para Davi e os erros dele são denunciados, por exemplo, ou de Caim, como nós vamos ler aqui agora, os erros são denunciados, nós olhamos para aquilo e percebemos, nós somos seres espelhados, nós nos lemos no outro. Nós percebemos as nossas vantagens e desvantagens, nossos créditos e débitos, aquilo que somos ou deixamos de ser a partir da experiência espelhada do outro. Por isso que é bom, é positivo ser relacional. Por isso que quando a gente se distancia de relacionamento, a gente tendencia à selvageria. A gente perde a habilidade relacional quando a gente para de encarar o outro como aquele que constrói a gente como pessoa, como indivíduo. Então, na construção de que fazemos uns dos outros, nos espelhamentos que temos, eu queria te apresentar um espelho hoje chamado Caim, e nós vamos ler a partir do verso 1, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez,
trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Por isso Caim mas se não fizer assim, diante de Caim o Senhor disse, mas se não fizer assim, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas a você cumpre dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Daí a leitura da palavra do Senhor. Para a gente entender o cenário da nossa vida, ou por que chegamos onde chegamos, ou nos tornamos o que nos tornamos, é essencial que a gente retorne às origens. Gênesis, não em vão, é o livro das origens. Então a gente precisa entender onde tudo começou a dar errado. Não é assim que a gente resolve um problema? A gente precisa ir na raiz do problema. A gente olha a superfície, não vai resolver. Agora, quando você vai no âmago do problema e diz assim: foi aqui que começou a dar errado o relacionamento. Foi aqui que a nossa família começou a degringolar. Foi aqui que a empresa começou a perder todo o seu capital, começou a ter um insucesso atrás do insucesso. Olha lá, foi aqui, o ralo se abriu aqui. Quando a gente precisa identificar um problema, você precisa ir na raiz desse problema. E o meu convite para você, por mais que seja um convite até um tanto hercúleo e até um pouco difícil de fazer num momento só, mas que naquilo que a gente conseguir junto, que a gente vá até a raiz do problema. Então, pega junto comigo aí esse texto, e se você quiser voltar só uns versos atrás, eu queria convidar você a olhar em Gênesis capítulo 2, verso 7. A Bíblia vai dizer que Deus formou o homem e transformou aquela experiência, que era uma experiência inerte, sem vida, do barro, agora aquela experiência modelar, o bonequinho de barro, recebe um fôlego e ele torna-se em pé, se põe de pé. Essa palavra formou no original, os sábios talmúdicos, os rabinos vão dizer que essa palavra no original, elas têm 2 letras iod. Desculpa ficar falando esse negócio aí, parece que a gente está tirando onda, né? De ficar falando hebraico, isso, aquilo, mas é só para poder acrescentar alguma coisa, tá? Tem 2 letras iod nessa palavra formou. E os sábios talmúdicos, os rabinos vão dizer o seguinte: essas 2 letras iod, elas significam os 2 instintos que o ser humano tem. O seu instinto animal e o seu instinto espiritual. O seu instinto para o bem, como o seu instinto para o mal. E aí, a partir do Gênesis capítulo 3, quando o ser humano está diante da escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal, os rabinos dirão o seguinte: bom, diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, não há uma escolha moral em jogo. Existe uma escolha intelectual em jogo. Eles têm que escolher entre a verdade e entre a mentira. O ser humano não está diante de uma escolha moral lá atrás. Ele não sabe o que é o bem nem o mal, não sabe distanciar, ou melhor, diferenciar isso. Mas ele está diante de uma escolha intelectual. Presta bem atenção a isso aqui, para a gente não perder o fio da meada. E a escolha intelectual está entre a verdade e a mentira. Deus disse uma coisa. A serpente está dizendo: mas será que é isso mesmo?
Será que o caminho é esse mesmo? E o homem tem que fazer, o ser humano tem que fazer uma escolha intelectual. E essa escolha intelectual tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1. Deus olha para o ser humano e diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem no original, o texto original, não tem a ver com nenhuma concepção física. Deus é espírito, portanto, o espírito tem imagem, tem aparência. Não, o espírito não tem forma. Então, o que seria a imagem? Bom, os mesmos sábios rabinos vão dizer que essa imagem tem a ver com o modo de consciência. O ser humano pensa. O ser humano não é alguém movido por um ato robotizado ou modo automático. Ele pensa. E ele é diferente de todo e qualquer animal. E por ser diferente de todo e qualquer animal, ele é feito à imagem. Ele tem os aspectos do conhecimento, da intelecção, das escolhas. Ele tem livre escolha. Ele pode escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua escolha intelectual está em jogo em Gênesis capítulo 3, porque ele foi feito à imagem de Deus. Agora, semelhança. Semelhança tem com o modo comportamental humano. Você sabe, em teologia a gente aprende que existem 2 tipos de atributos de Deus. Um é o atributo comunicável, os atributos comunicáveis, e o outro são os atributos que Deus não comunica. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onipresença. Por mais que pareça que a nossa mãe tenha onipresença, ela não tem. Ou onisciência também, porque sabe de todas as coisas. Não tem. Nós não podemos ter onipresença, nós não podemos ter onipotência, nós não temos onividência ou qualquer oni possível. Não temos. Deus pode. Ele tem todo o poder, ele está presente em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Os atributos incomunicáveis, como diz a palavra, não se comunicam. Nós não recepcionamos esses atributos. Agora, os atributos comunicáveis de Deus. Amor, você ama? Sim. Justiça, por mais que ela seja como trapos de imundícia, existe. Justiça, misericórdia, perdão, bondade, benignidade, sim, é verdade. Nós recepcionamos esses atributos divinos em nós. Então, nós somos feitos à imagem, intelecção, consciência, liberdade, livre escolha, nada de modo automático, e nós somos feitos à semelhança de Deus, os atributos de Deus que existem em nós. Como o Cizinho cantou aqui para a gente, o Evangelho transforma o mal. E quando a gente fala de mal, e aí só abrindo um parêntese aqui sobre essa questão de termos os atributos, sobre um exemplo, bondade, ou como exemplo, bondade, já dizia o Chico César que Deus me livre da bondade de gente ruim, não é assim? E da maldade de gente boa. Não é verdade? Deus me livre, guarde, alguma coisa assim. Eu sou igual o Chapolin falando aquelas coisas dos provérbios. Às vezes eu nunca acerto muito bem. Mas é isso. Diz que Deus me livre da bondade de gente ruim e da maldade de gente boa. Sabe por quê? Porque gente ruim faz coisa boa. Gente ruim faz coisa boa. E gente ruim faz coisa boa, só que faz coisa boa com intenções outras. Gente boa em Deus não é nem chamado de boa, ela tem um fruto do Espírito chamado benignidade. E faz o que é bom sem contabilizar, porque aquilo é apenas a realidade da ação natural de uma pessoa que é benigna como fruto do Espírito Santo. Então, fechando esse parênteses aqui, é fato que nós podemos ter a semelhança com Deus. Agora, vamos caminhar aqui para Gênesis capítulo 4. O mundo chegou onde chegou e Caim, olhando para Abel, consumou um fato destrutivo, cancelou de fato. E aí sim, existe um cancelamento de fato e de verdade aqui, porque eles começaram a caminhar de acordo com os instintos. Lembra que eu te falei de 2 palavrinhas, o iod, instinto animal, instinto divino, o instinto bom e o instinto mal no ser humano, que habita o ser humano. Lembra disso? Pois bem, a partir do momento que o ser humano peca, agora o instinto do mal, o que eles chamam de Etz Havot, ou melhor, Yetz Hará, o instinto do mal, fala mais alto dentro dele. O instinto bom, o Yetz Hará,
não está falando tão alto. E sabe por quê? Deus fez tudo, presta bem atenção nisso, tudo que Deus criou foi perfeito, mas propositalmente Deus criou o mundo incompleto. Tudo que Deus fez no mundo foi perfeito, mas Deus criou o mundo incompleto. Vou te dar um exemplo disso. O próprio Gênesis capítulo 2 vai dizer o seguinte: não havia vegetação, porque não havia água para molhar o solo e não existia o quê? Homem para lavrar o solo. Deus convida o ser humano, e presta atenção nessa linha de raciocínio, Deus convida o ser humano para fazer junto, para construir junto, para formar o mundo junto. Lembra que Deus cria os animais? Quem é que dá o nome aos animais? O ser humano. Deus está dizendo, se comprometa com essa realidade, crie junto, faça junto. O desejo de Deus era que o homem tivesse os seus processos dinâmicos, criativos, conscientemente, cotidianamente atuando na sua vida. Ou seja, o mundo está aí, vamos fazer junto. Romanos capítulo 8, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, a criação geme pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. O mundo aí fora, as realidades incompletas desse mundo, geme para que nós assumamos o nosso perfil em Deus, mas o nosso perfil criativo. Em Gênesis 4, o modo autopreservação entra em jogo. O ser humano não quer criar. O ser humano quer pensar na famosa, lembra dessa famosa fala? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se o outro não tem, não é problema meu. Eu tenho que me preservar. Lembra daqueles filmes de apocalipse, ou aqueles filmes apocalípticos? The Walking Dead, lembra da série The Walking Dead? Todo mundo está tentando livrar a sua pele, não importa se o outro vai ficar atrás para ser alimento de zumbi. Tem que livrar a minha pele. Quando a gente tem a nossa sobrevivência em jogo, o ser humano ele não pensa duas vezes. Se ele tiver que matar a outra pessoa, ele mata a outra pessoa. É o instinto de preservação, de sobrevivência. Mas esse instinto de preservação e sobrevivência, aqui em Caim e Abel, fez alguém morrer no jogo. Porque Caim, quando oferta ao Senhor o seu sacrifício, e ele entrega o seu sacro ofício, o seu trabalho separado ao Senhor, ele olha para aquele trabalho, e a gente lembra disso trocentas vezes, ele entrega como se fosse uma coisa qualquer. Já Abel entrega o quê? As primícias do seu rebanho. Quando Caim entrega coisa qualquer, e ele não é aceito por Deus, ao invés de olhar para dentro de si, Caim está olhando para quem? Quem é o seu opositor? É ele mesmo ou o outro que foi aceito por Deus? O outro, Abel. Dar cara à oposição, dar cara aos nossos demônios, dar cara a pessoas que a gente quer e de alguma maneira a gente quer que sejam punidas, é o que a gente mais faz. Quantos Abéis serão mortos entre nós? Quanta gente vai perecer porque eu não ouvi aquilo que Caim também não quis? Ou seja, o pecado está diante de você, mas cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você não deixar com que o seu instinto animal, o seu instinto selvagem, o seu instinto maléfico, que esse instinto sobrepuje a experiência da sua vida espiritual, da sua vida transformada em Cristo Jesus. Minha gente, nós temos em nós o fruto do Espírito, nós temos em nós o Espírito Santo morando, e eu fico pensando, por que nós não deixamos o Espírito em nós ter voz e vez, e nós continuamos agindo nesse mundo como todo mundo age? Bateu, levou. Pisou em mim, eu piso também. Não pisa no meu calo, porque se pisar no meu calo, olha, eu não sou crente sangue de barata. Nós entramos nos esquemas desse mundo, e parece que aquilo que Paulo diz para a gente, não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, é algo inválido, inútil, é um mandamento que a gente nem quer parar para repensar. A gente se transforma naquilo que esse mundo é, e a gente age nas nossas relações
com a mesma métrica que esse mundo age. O meu vizinho briga, eu brigo também. Se a minha mulher fala mal, é a queda de braço. Se ficarem os dois sem braço, não importa. Mas pelo menos a gente vai brigar porque a briga é boa. E aí a vida em casa vira um grande ringue. Quem é que está certo? Quem é que vai vencer dessa vez? O problema é que as pessoas que vão perdendo, elas vão sendo mortas no processo e a gente vai cancelando gente atrás de gente. E o instinto animal, o instinto de autopreservação, vai se fazendo dentro do seio que deveria ser um instinto criativo, dinâmico, de fazer junto, de mudar cenário, de transformar o cenário dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, que nada, se a gente quiser e tiver que agir com o instinto animal, o instinto maligno, a gente age e não tem perdão, não tem choro nem vela. Faremos do outro degrau para a nossa ascensão. E ai dele se não botar a cabeça ou a careca dele para eu subir. É isso que a gente faz. Nós nos tornamos aquilo que esse mundo é. E depois queremos que esse mundo veja em nós o brilho de Jesus. Que brilho de Jesus? Se o Evangelho não transformou as minhas atitudes, se eu não deixei esse Evangelho que transforma o mal, transformasse as minhas atitudes cotidianas. A filósofa judia Hannah Arendt, ela foi muito criticada quando ela foi para Jerusalém ver o julgamento de um dos grandes, daqueles que mais mataram pessoas, os judeus, 6 milhões de judeus na Alemanha nazista, mortos, e esse Eichmann era o camarada que cuidava do trânsito dos judeus até as câmaras de gás. E Hannah Arendt, quando ela vai para o julgamento de Eichmann em Jerusalém, chegando lá, ela se assombra com algo que faz ela escrever uma belíssima tese. Ela diz o seguinte: Eichmann era um indivíduo normal, que não metia medo em absolutamente ninguém, que provavelmente você tomaria um cafezinho com ele na padaria, ou almoçaria ali no restaurante do Gaúcho, né? Lá. Você teria tranquilidade de fazer isso, porque ele não inspira medo. A tese dela era a banalidade do mal. Você acha que o mal tem cara de mal? Não tem cara de mal. Porque se o mal tivesse a cara de mal, a gente estaria muito mais esperto, consciente de fugir desse negócio, não é verdade? O problema é que o mal não tem cara de mal. Tem a cara, e ele é totalmente banal. Tem a cara de algo comum entre nós. Por isso, que por ser tão banal, a gente recorre às atividades e ao sistema do mal, retroalimentando, e ninguém consegue quebrar esse ciclo de violência. Aqui na Bíblia, em Caim, no finalzinho, Deus diz assim para ele: para que ninguém te mate, eu vou lançar sobre você um sinal, para que ninguém te encontre e queira vingar o sangue do seu irmão. O que Deus está fazendo aqui não é um sinal de maldição, mas é um sinal de misericórdia. Para dizer o seguinte assim: Caim, você instaurou um ciclo de violência no seio da humanidade, no seio da sua casa. Eu quero quebrar esse ciclo de violência que você instaurou no meio da humanidade, na sua casa. Eu vou te botar um sinal para que isso seja quebrado. Eu não sei quantos sinais que Deus tem que colocar para a gente parar de retroalimentar a violência dentro dos nossos lares. Eu não sei quantos sinais que Deus precisa dar para a gente parar de matar as pessoas que estão e que convivem com a gente. Eu não sei quantos sinais que Deus precisa dar para dizer para a gente que o nosso chamado é o chamado que reverbera em João 13. Lavar os pés uns dos outros. E isso inclui os traidores, isso inclui pessoas que você não vai com a cara, isso inclui pessoas que negam você, isso inclui gente fabricada do jeito que você é, humano, de verdade, passível a erros. Quanto mais algo me incomoda, como eu disse de manhã, a respeito do pecado alheio, mais eu consigo me ver e me enxergar naquilo que o outro erra e naquilo que o outro me revela. Por isso, não matem mais Abel. Abel não merece morrer. O Abel da sua casa merece estar vivo. Seja promotor de vida.
Seja promotor de alegria dentro do seu lar. Seja promotor daquilo que muitas vezes já se perdeu, de sorrisos entre vocês. Ninguém sorri mais dentro de casa. Ninguém consegue tirar os olhos de uma série. Netflix está ali, ó, tarimbada, e as séries estão todas batidas. Eu não lembro, e talvez você não lembre, a última vez que você deu um colo para o seu filho. Que você abraçou a sua esposa e disse, eu te amo. Que você parou para poder perceber que o valor da vida e o presente da vida não estão nos objetos que você está procurando adquirir para si, materiais. O grande presente da vida é a presença de alguém, de fato, de verdade, do seu lado. Dê e se permita se doar de presente a alguém. E se permita receber esse alguém que está do seu lado como presente de Deus para a sua vida. Para você seguir em frente. Como juventude, a gente só avança se a gente perceber que o grande valor da vida são as relações. A gente estava conversando hoje na hora do almoço. Você lembra daqueles retiros que a gente passava na Pendaíba, que não tinha hotel, não tinha nada, a gente ia para os retiros e ia de Kombi? Eu acho que é a pior coisa do mundo que fizeram, me perdoe, mas eu vou falar porque eu vi que a igreja não tem, também não seria bobo se fosse de outra maneira. Pior coisa que fizeram em igreja foi comprar van. Sabe por quê? Van tem ar-condicionado, tem banco específico para cada pessoa sentar. A melhor coisa que tinha na igreja era a Kombi. E sabe por quê? O camarada ia fazer uma curva, a gente ia todo mundo para o mesmo lado. Era o maior contato vital que existia. E aí você pulava aquela, porque Kombi, queixo duro, você pulava a cada quebra-mola que tinha. E às vezes o irmão que dirigia, não sei se ele estava mal das vistas, porque tinha essas coisas. Deus aplicava umas pegadinhas, botava como camarada o motorista da Kombi, aquele irmão que não estava muito bem das vistas. Passava direto do quebra-mola da igreja, ou de algum lugar. Seja indo para a igreja ou seja indo para o retiro. Era maravilhoso. Você vai achar estranho assim, mas você lembra das pastas de dente na cara? Lembra dos convívios? A gente perdeu muita intimidade. Sabe por que a gente perdeu a intimidade? Porque hoje é tão bom estar no ar-condicionado. Eu não estou dizendo que é ruim não, tá, gente? Mas é tão bom estar no ar-condicionado e estar num quarto isolado no ar-condicionado não é bom? Mas perdemos a vitalidade da experiência aquecida da presença da outra pessoa. Faz bem a gente ficar do ladinho da outra pessoa e dizer o seguinte, fica um pouquinho para lá que está quente. Mas isso é humano. Jesus não veio para transformar a gente em divinos. Jesus veio para nos transformar em humanos de verdade. Para encerrar o círculo da violência instaurado por Caim. Que a violência caia por baixo, abaixo de tudo. E que haja vida se manifestando do suor do contato de uma Kombi. Que haja vida se manifestando todas as vezes que você não tiver cama para deitar num retiro, mas você tem aquele colchonete que você disse, comprei esse colchonete na Shopee, que é só encher. E aí você chega lá no retiro, enche, deita, e o colchonete faz o quê? Fura. E você dorme no chão. É a coisa mais excepcional da vida. A simplicidade das experiências. Caim mata Abel porque ele entrou no circuito da complexidade de uma vida de aceitação. Lacan vai dizer que o ser humano é um animal desejante. O maior desejo do ser humano é ser desejado. Descobriu-se que isso nada mais é narcisismo. Então que você viva na simplicidade de uma experiência de contato. Que você não instaure violência, mas que você instaure posições positivas em direção à vida. Beijo mais. Você viu aqui o Álamo? Eu reparei uma coisa, não sei se todo mundo reparou isso. Eles ficavam brincando um com o outro, isso, aquilo, afinidade entre eles. Quão bom seria se a gente conseguisse viver essa experiência tantas vezes no meio da igreja. Que a gente tivesse a afinidade de brincar um com o outro e dizer, que tal a gente voltar domingo que vem para a gente estar junto de novo. E até mais, que tal eu almoçar amanhã, segunda-feira, lá na tua casa? Ou jantar. A gente se isolou tanto, a ponto de que o mal é algo comum nos cenários da nossa vida, porque a gente perdeu a capacidade de se humanizar. Deus veio encarnado entre nós para nos ensinar a ser
humanos de verdade. Encerre o ciclo da violência. Eu me lembro que uma vez a minha esposa chegou para mim e disse assim: compra 200 gramas de mussarela, mas não esquece. Meu irmão, essa fala não esquece é aflitiva, na verdade. Tu fica pensando, mas eu não vou esquecer, lógico. Ela me falou de manhã cedo. Aí eu fui, trabalhava gerenciando um hotel, fiquei o dia inteiro trabalhando, e aí cheguei em casa. Como? Sem a mussarela. Aí ela chegou para mim e falou assim: cadê a mussarela? Disse: mussarela? Ah, mas tu não sabe como é que foi meu dia? Eu trabalhei, atendi tantos clientes, recebi um grupo grande, fiquei até tarde lá monitorando o pessoal, recebendo gente de tudo quanto é lado do país e de outros países. E aí o volume do discurso é grande, né? Não seria mais bonito eu dizer o quê? Eu esqueci. Mas a gente está sempre na defesa. Sabe o que acontece com quem está sempre na defesa? Já viu o filme de Bang Bang? Quem levanta primeiro está sempre na defesa. Como é que encerra ciclo de violência se está sempre na defesa? Como é que faz isso? Uma série de desculpas. Parece que o camarada está numa réplica, tréplica, e qual é o julgamento? A mulher perdeu. Isso nunca acontece. Isso nunca vai acontecer, a mulher sempre ganha. A mulher perdeu. Pronto, ganhei dessa vez. A vida não é um grande tribunal. A vida é a constatação de uma roupa de um rei que achava que era inteligente o suficiente para ter uma capa e uma roupa de invisibilidade que só os inteligentes viam. E aí uma criança no meio da multidão diz assim: o rei está nu. Lembra dessa história? Então, e você achava que você estava bem vestido com essa roupa que você acreditou que só os inteligentes viam? Você está nu. E as suas vergonhas foram demonstradas. E a primeira relação, olha como é que isso é emblemático. Em Gênesis capítulo 3, quando o ser humano, ele assume o pecado, comendo do fruto, eles olharam para si, um para o outro, e fizeram o quê? Tiveram o quê? Vergonha. É a franca exposição daquilo que eu não quero que apareça. Vamos coser folhas de figueira como roupa. O problema é que a gente está falando de um casal, pessoas que vivem no mesmo quadrante e têm medo de expor as suas vergonhas para ser e poder ser julgado pela outra pessoa. Ou pela nulidade dos tribunais e pela proximidade de hospitais no meio da igreja. Essa é a minha invocação ao Senhor. Que haja entre nós enfermeiros, médicos, homens e mulheres que busquem tratar e curar as feridas uns dos outros. E que todos os juízes togados, todos os advogados e promotores, e me perdoem os advogados, que eles sejam lançados fora na sua posição, porque todos nós o somos, para que o instinto de vida criativo, que não fica na implicância da defesa, do mecanismo de defesa, mas o instinto criativo que gera vida, curando pessoas, que esse hospital seja instaurado entre nós, e que vidas sejam salvas, e nenhum Abel morra mais. Ninguém mais morre. Em nome de Jesus, dentro da nossa casa, ninguém mais morre. Aqui no seio da igreja, e eu posso dizer assim, da nossa igreja, ninguém mais morre aqui em Parque São Basílio. Porque há vida entre nós brotando. Porque a vida se manifestou em Cristo Jesus. E a vida manifesta em Cristo Jesus faz com que aqueles territórios destruídos, os terrenos áridos, ganhem a experiência de oásis profundos. Teremos entre nós a experiência de oásis profundos, de águas correntes e da beleza de jardins em territórios antes áridos, porque Abel não morre mais e Caim se converterá e dirá: o pecado está em mim, eu preciso dominá-lo. Esse instinto maligno, maldoso está em mim, eu preciso dominá-lo. E aí, quando chega à conclusão de que você não consegue dominá-lo, você diz assim: Espírito Santo, eu não quero mais viver sobre a lei do pecado e da morte. Não quero mais viver nessa experiência conflitiva com a lei de Deus. Então hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a lei do pecado e da morte, mas vivem sob a lei do Espírito de vida,
que o Espírito de vida inspire você a caminhar sobre os trajetos de morte e inspirar vida por onde quer que você passar. Saia brotando vida, saia manifestando existência, saia como nova criatura, produzindo novos mundos e novas realidades, inspirada num Éden, perfeito, mas incompleto, porque carece de gente como você, que entendeu a sua vocação nesse mundo para construir uma nova realidade, onde antes as portas do inferno prevaleciam. Mas o que diz a palavra? As portas do inferno, determinantemente, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém morre mais, porque de uma vez por todas, um morreu por todos nós, para que a morte nele encerrasse o seu ciclo de destruição, de dor e sofrimento. Bem-vindo à ressurreição de Jesus nos nossos lares. Uma nova etapa, uma nova história, um virar de páginas. Seja bem-vindo à inspiração daquele que o escrito de maldição, de dívida, foi posta de uma vez por todas, para que ninguém carregasse culpa, ressentimento ou vitimizações. Bem-vindo à vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Senhor, o nosso coração, que é inclinado muitas vezes ao mal, e como a Tua palavra nos diz, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação ao Teu Espírito, a inclinação a esse Yetzirah, esse instinto de bem, de boa coisa, de vida, a inclinação do Espírito é vida e paz. Senhor, pacifica ambientes, mas pacifica a partir de pacificadores que serão chamados filhos do Senhor, reconhecidos porque são promotores de paz. E onde colheram essa paz? Colheram daquele que habita neles, o príncipe da paz. Senhor, traz no meio do teu povo consoladores, aqueles que consolem uns aos outros e não tragam, ó Deus, as implicações de um julgamento, como os 3 amigos de Jó o fizeram. Que haja gente curando feridas, que haja gente em silêncio no sofrimento de Jó, mas não porque falta sensibilidade, mas porque às vezes o silêncio pode ser algo tão prudente. O que aquela pessoa precisa é apenas da companhia, não de uma série, inúmeras palavras e jargões de crente sendo vomitadas no ouvido dela. Que haja silêncio quando for necessário, que o silêncio seja convertido no abraço acolhedor. Manifesta a vida, porque o consolo que doamos ao outro é consolo que recebemos em Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor, Deus conselheiro, consolador, que o Senhor venha brotando e irrompendo de dentro para fora na gente, pairando como só pairava lá atrás, e como diziam os antigos, os rabinos diziam que o Senhor pairava, Espírito Santo, como alguém que quer chocar ovos e trazer vida naquilo que para muita gente nem pode, nem dá. Que o Senhor venha sobre nós e traga sobre nós experiências de criar vida, de gerar vida através das nossas atitudes. Nos perdoe, Senhor, pela incapacidade de assumir os nossos erros. Nos perdoe, Senhor, pela nossa incapacidade de refrear a nossa língua em direção ao outro. Nos perdoe, Senhor, porque o Senhor já nos disse, lá no Sermão da Montanha, que matar o outro tem a ver com a nossa língua ferina, esse serpenteamento, esse serpentear venenoso da nossa língua, que mata meia dúzia de gente que vive ao nosso lado. Transforma a nossa vida em fonte de água potável, e que essa salgada água, que não mata a sede de ninguém, que ela seja expulsa da nossa existência. O Senhor é fonte de vida, então brota em nós essa vida. O Senhor é fonte de consolo, que haja consolo através de nós aos outros.
O Senhor é fonte, ó Deus, da alegria, e que a gente permeie os espaços de tristeza do outro com gritos de alegria, para trazer aquela pessoa que está ali sozinha, sem perspectiva nenhuma de existência, trazê-la, ó Deus, a uma experiência de olhares que ela ainda não teve e precisa da nossa mão e do nosso apoio, da nossa alegria para levantá-la e fazê-la seguir em frente. Senhor, que Abel não morra mais, que Abel não morra nas nossas disputas de atenção, que Abel não morra, ó Deus, nos nossos mecanismos de defesa, na vontade de rebater alguém, que Abel não morra mais no nosso grande filme de bang bang, no desejo, ó Deus, de eliminar quem está ao nosso lado. Toda culpa, toda dívida e toda morte teve um cancelamento e foi cancelada na cruz, para que ninguém mais fosse cancelado entre nós. Então é isso que nós invocamos nessa noite: o cancelamento das dívidas que nós impusemos aos outros, que haja a consciência desse cancelamento na cruz, para que ninguém mais seja cancelado através de nós, para que ninguém mais morra entre nós. Obrigado, Jesus, pelo seu plano de redenção, por pagar o preço naquela cruz. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu, e obrigado porque hoje a gente não tem apenas um sinal de misericórdia. Hoje nós sabemos e temos ciência que as tuas misericórdias se renovam na totalidade sobre as nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E eu te imploro que a misericórdia recebida seja a misericórdia doada ao outro, ou seja, o coração na miséria de alguém seja posto a ponto da gente entender panoramas, perspectivas que antes a gente só estava disposto a combater e a destruir. Que Abel não morra mais, porque o Cristo morreu de uma vez por todas e definitivamente por todos nós. Não haverá mais cancelamentos, porque um foi rejeitado, cancelado, maldito aquele que foi posto na cruz, para que a partir dele todos fossem recepcionados como eleitos, filhos e filhas amadas de Deus. Que assim seja a recepção da vida no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês.